Com certeza que você já percebeu que o mundo não é um mar de rosas, não é um paraíso. A verdade é que o mundo em que vivemos, e por sinal o único que existe, até que se prove o contrário, possui uma lei. E a lei que vigora é a lei da selva, isto é, os mais fortes exploram ou subjugam os mais fracos. Já parou para pensar que a realidade do mundo demonstra que o mundo é um caos? Uma verdadeira lei da selva que prova que não existe um Deus que seja omnipotente, omnipresente, omnisciente e, sobretudo, um Deus que é amor em sua essência e que está interessado no bem-estar dos seres humanos? Ou apenas te importas contigo? Será que você é um daqueles iludidos que acha ou que se acha como queridinho de Deus? Daqueles que recita o Salmo 23 por completo e acha que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Na lei da selva, os mais fortes exploram ou subjugam os mais fracos, os indefesos. Se começarmos no reino animal, vemos que até mesmo para que os animais herbívoros se alimentem, é necessário que um ser vivo morra. Como sabemos, as plantas também são seres vivos. E sendo que os animais herbívoros se alimentam de plantas, é necessário que plantas morram para que um veado, uma seixa, uma corça por aí tenham vida. Quando um leão ataca e devora a sua presa, não é porque ele é mau ou algo similar, é porque a natureza dele é assim. Para ele, aquela presa é um alimento, é uma questão de sobrevivência. Ele não sente remorso por matar um outro animal para se alimentar, pois é a única forma de sua sobrevivência, já que ele é carnívoro. Os ratos, por exemplo, são as presas principais das cobras. E por sua vez, por ironia, as cobras também são uma das principais presas das águias. A vespa parasita, por exemplo, para sua reprodução encontra um outro animal, especialmente lagartas, onde deposita sua larva junto com um poderoso veneno que destrói o sistema imunológico do hospedeiro, que fica vivo por apenas algum tempo, até que os filhotes das vespas nascem e que vão saindo perfurando o corpo do hospedeiro. Segundo os crentes, principalmente as testemunhas de Jeová, essa lei da selva é culpa de Adão e Eva que desobedeceram a Deus. Caso contrário, o leão comeria a erva, como se as plantas não fossem um ser vivo. Só não sei como a vespa parasita faria para se reproduzir. E essa exploração ou subjugação dos mais fracos pelos mais fortes não acontece apenas na selva. Com os seres humanos acontece exatamente a mesma coisa. Neste vídeo vamos provar que a realidade do mundo em que vivemos é uma prova inequívoca de que o Deus da Bíblia não existe. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal ou para você que caiu de paraquedas, eu sou Domingos Simão, estudante de História, Filosofia e militante do ateísmo, e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Se você se identifica com o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que publicamos um vídeo novo, deixa o teu like, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles que são crentes e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. É evidente de que a condição para que um homem tenha todos os comodismos ou todos os confortos que a vida tem para oferecer é o sacrifício de um outro ser vivo. Sim, para que tenhamos todos os confortos e comodismos que a vida tem para oferecer é necessário o sacrifício de um ser vivo que também desejaria viver, um ser vivo que também desejaria desfrutar da vida. O homem, por exemplo, é um necrófago. O homem se alimenta de cadáveres. Sim, para que o homem esteja vivo é necessário que se alimenta, e para que se alimenta é imperioso que um ser vivo morra. É isso que é a lei da selva, a exploração dos mais fracos pelos mais fortes. Um boi tem de morrer para que alguém tenha um bom bife.
Um pescador tem que passar noites ao relento no mar, suportando o frio da madrugada e fora do seio da sua família para que alguém abastado tenha um bom peixe em sua mesa. Homens de condição humilde têm de fazer trabalhos forçados para que poucos abastados tenham uma estrada confortável para conduzir os seus carros de luxo. As pessoas se preocupam em trabalhar e ter os melhores empregos, os melhores salários para que tenham uma casa grande que não conseguem cuidar sozinhos. Por isso precisam de um mordomo, uma governanta, empregadas domésticas, cozinheiros, jardineiros, motoristas, babás para cuidar dos seus filhos, guarda-costas e por aí adiante. É exatamente isso que é a lei da selva, pois todos esses trabalhadores também desejariam ter esses confortos, alguém trabalhando para elas, mas não podem. Não podem porque estão em desvantagem segundo a lei da selva. Sim, por exemplo, o guarda-costas ou segurança de uma casa com certeza também gostaria que tivesse alguém disposto a se colocar em frente de uma bala para protegê-lo de um assalto ou de ter uma propriedade para que alguém pudesse passar noites guardando a tal casa. Mas não pode. Não pode por quê? Não pode porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque nasceu em um país pobre, de pais pobres e não teve essa oportunidade. Pessoas de condição humilde ou pobres têm de vender os seus órgãos. Muitas das vezes são sequestradas para serem sacrificadas, retiradas os seus órgãos como rins, coração, fígado, para restaurar a vida daqueles que são abastados financeiramente e que muitas das vezes danificaram esses órgãos em uma má conduta de vida. Vamos ainda mais longe. Por exemplo, no Holocausto dos judeus, é o partido nazista que detinha o poder, que subjugava os judeus que não tinham como se defender. Nas guerras que assolam vários países, são os líderes mundiais que, no conforto dos seus aposentos, deixando os seus filhos fora do exército ou colocando-os numa posição privilegiada, mobilizam e recrutam os filhos dos pobres e dos sem nome para servirem de carne de canhão, para ficarem em frente das guerras, para lutarem numa guerra que apenas servem os objetivos e os interesses da classe dominante, matando milhares e milhares de pobres jovens indefesos que nem sequer sabem direito o porquê que lutam, excepto a ideologia patriótica que lhes são incutidas durante a lavagem cerebral, ou queria dizer, durante o treinamento militar. Na política, é uma meia dúzia de governantes que vivem à custa das riquezas da terra, riquezas essas que seriam de todos. É igualmente a elite governante que fixa os altos impostos, deixando a maioria da população vivendo em pobreza extrema. Nas igrejas, são os líderes religiosos que aprisionam as consciências dos crentes para lhes poder humilhar na sua dignidade, bem como explorar financeiramente as suas presas, as chamadas ovelhas ou crentes, deixando-os em uma condição de vida deplorável, enquanto os pastores vivem no mais alto luxo. Também é comum acontecer estupros de crianças inocentes, prostituição por necessidade. Isso sem falar de outros males que não têm ligação direta com as ações de homens, como desastres naturais, pandemias e toda espécie de mal. Com todo esse cenário catastrófico que é o mundo, eu te pergunto, será que Deus realmente existe? Se existe, qual é a sua natureza e que consideração Deus tem para com o homem? Deus se importa com o homem? Se sim, por que existe o sofrimento e a dor? Qual é a origem das injustiças sociais, das pestes, das guerras, dos desastres naturais? Em suma, qual é a origem do sofrimento e da dor? Talvez o seu pastor te tenha feito acreditar que a culpa seja do diabo, ou melhor, que a culpa seja de Adão e Eva que desobedeceram a Deus. Mas será que essa explicação faz sentido, levando em conta os atributos de Deus? Isto é, esta afirmação faz sentido levando em conta a existência de um Deus que é omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente e, acima de tudo, um Deus que é amor em sua essência e que quer, ou seja, está preocupado com o bem-estar dos homens?
Neste vídeo, vamos analisar a possibilidade da existência do Deus de Israel e, caso exista, vamos analisar a sua verdadeira natureza. E tudo isso com base na Bíblia, onde supostamente Deus de Israel revela aos humanos a sua natureza. Moisés, considerado escritor de Gênesis, começa a contar que Deus criou os céus, a terra e todas as condições para que a terra fosse um local habitável. A seguir, criou o homem e a mulher e os colocou num jardim paradisíaco. Deus plantou naquele jardim variadíssimas árvores de fruto, dentre elas 2 árvores especiais, que se encontravam no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, advertindo-os de que, se comessem da árvore, morreriam. Acontece que, num trágico dia, aparece no jardim uma criatura criada pelo próprio Deus, que por sinal, e por incrível que pareça, é uma serpente, criatura esta dotada de uma inteligência e poder de persuasão muito, mas muito superior ao conhecimento do homem. E com o seu grande poder de persuasão, convence a mulher a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Convencida, a mulher come da árvore e partilha com seu marido. Deus considerou tal ato como pecado e, como punição deste pecado, condenou o homem e a mulher à pena de morte, amaldiçoou a terra, aumentou consideravelmente as dores de parte da mulher e colocou a mulher sob domínio e submissão do homem. Depois disso, o próprio Deus, como sabia que o homem tinha se tornado de natureza divina, conhecendo o bem e o mal, teve medo de que o homem comesse também da árvore da vida, que estava igualmente no meio do jardim, e vivesse para sempre. E para que isso não acontecesse, expulsou o homem e a mulher para fora de casa, isto é, para fora do jardim paradisíaco do Éden, que supostamente Deus tinha construído esse jardim apenas para o homem e a mulher. Foram expulsados da própria casa que tinha sido ofertada pelo Deus, ou por Deus. Após Deus ter expulsado Adão e Eva, colocou querubins, que são anjos poderosíssimos, para guardar o caminho da árvore da vida, bem como uma espada flamejante que se envolvia em todos os lados. Pois Deus sabia que se o homem comesse da árvore da vida, viveria para sempre, e isso Deus não queria de jeito nenhum. Daquele dia em diante, a história do homem se torna uma sangrenta batalha pela sobrevivência. Ou seja, daquele dia em diante, o pecado entrou no mundo e, como consequência, a dor e o sofrimento. Ou seja, entrou no mundo toda a espécie de mal que se pode imaginar. Ou melhor, daquele dia em diante, começou a vigorar a lei da selva. Eu sou formado em ensino primário, sim, sou professor licenciado em ensino primário. Poderia ter criado um canal para ajudar professores, pais encarregados da educação a desenvolver as habilidades de leitura e escrita através de vários métodos. Poderia muito bem ensinar técnicas, métodos e metodologias de ensino da matemática para o ensino primário, pois eu tenho experiência e uma formação de mais de 5 anos. Seria um canal que com certeza cresceria mais rápido que este, porque sou especialista na área e não precisaria de fazer muitas pesquisas. Então, poderia ter criado um canal que abordasse sobre metodologias de investigação científica, um assunto que também sou apaixonado, e até mesmo poderia criar também um canal que ensinasse língua inglesa, outras das minhas paixões. Mas, em vez disso, eu tenho de criar um canal para ensinar mais velhos barbudos, para ensinar a pessoas que já passaram dos 18 anos, para ensinar pessoas que já estão no ensino fundamental ou até mesmo no ensino médio ou superior, de que Papai Noel não existe. Tenho que ensinar que Papai do céu não existe. E para isso tenho de estudar através do autodidatismo, o hebraico bíblico, o grego bíblico, tenho de estudar a teologia bíblica, a teologia sistemática e as várias doutrinas bíblicas. Tenho de estudar a história da igreja, as religiões comparadas, as mitologias dos vários povos. E tenho de estudar a lógica e a argumentação. E tudo isso para quê? Tudo isso apenas para ressuscitar o teu raciocínio, que foi assassinado.
Desde que você era um bebezinho e tua mãe te disse que você foi ou que o teu irmão que acabou de chegar foi uma oferta especial do Papai do Céu. Agora vamos fazer de conta que o relato da criação de Gênesis realmente aconteceu e vamos analisar os absurdos desta história. Primeiro, o que é que aquela maldita árvore do conhecimento do bem e do mal estava a fazer no meio do jardim? O que é que aquela árvore estava a fazer no jardim, senão uma armadilha deliberadamente criada por Deus para a queda do homem? Os apologetas de Deus dizem que Yahweh, o Deus de Israel, estava a testar o homem. Eu consigo entender que a Microsoft tenha criado o Windows XP, que significa literalmente experiência, ou seja, teste. Consigo entender o porquê que a Microsoft descartou e substituiu o Microsoft XP e suas versões subsequentes, de tal forma que hoje estamos na versão 11, ou seja, no Windows 11. E mesmo assim, versões melhoradas estão em desenvolvimento para substituir o Windows 11. Faz sentido que em cada versão a Microsoft melhora a performance, o desempenho e até mesmo o design do computador para que eles pareçam mais bonitos, mais elegantes. Também faz sentido que eles tenham de fazer testes para melhorar o hardware, o software e o próprio design em cada versão. E também faz sentido que eles descartem ou tirem do mercado versões mal sucedidas. E por que faz sentido? Ora, faz sentido porque eles não são omniscientes, não são omnipotentes, nem omnipresentes, não são perfeitos e também nunca tinham afirmado que fossem. Se fossem perfeitos, com certeza teriam feito uma única versão tão perfeita que não seria possível produzir uma versão melhor. A palavra perfeito vem do latim perfecto, que é constituída pelo prefixo per, que quer dizer completamente, e a palavra feito. Logo, perfeito significa completamente feito, isto é, feito até ao fim. Por exemplo, uma linha reta é uma linha cujos pontos se estendem infinitamente em direções opostas sem que haja alguma curvatura. Sendo assim, não existe uma linha reta imperfeita. Se é linha reta, logo é perfeita. Assim, se uma linha reta for projetada e traçada por um professor de geometria habilidoso, será para sempre uma linha reta, isto é, será perfeita porque o seu projetor foi perfeito. Não tem como essa linha reta deixar de ser perfeita, a menos, é claro, que algum opositor do professor venha e mude a direção dos pontos, tornando a linha reta não mais reta, mas uma linha curva, logo imperfeita, já que o objetivo era torná-la reta. Nesse caso, teríamos uma linha curva. E no caso do professor de geometria, faz sentido que apareça esse opositor e mude os pontos da linha. Mas no caso de Deus, não faz sentido que apareça um opositor, porque Deus é omniperfeito. Ele é o Criador do universo. Deus criou um universo perfeito. Não tem onde esse opositor pode sair, porque Deus é omnipresente. Ele está presente em todos os espaços, visíveis e invisíveis. Logo, a sua omnipresença e a sua omnibenevolência cobrem todos os espaços possíveis, visíveis e invisíveis, de modo que não deveria haver espaço para dor e sofrimento. Não deveria haver espaço para nada que é contra a boa vontade de Deus. Ah, você não entendeu. Posso desenhar? Posso desenhar? Tá bom, eu vou desenhar. Vamos imaginar que esse retângulo, sim, o retângulo que você vê no seu ecrã, vamos imaginar que o seu ecrã seja o universo que conhecemos e até outros universos visíveis e invisíveis, supondo que existam. Também vamos imaginar que a cor verde seja Deus. Raciocina comigo, raciocina. Sendo Deus omnipresente, ele preencheria com sua benevolência, com o seu amor e com a sua boa vontade todo esse espaço verde que está aqui, de tal forma que, sendo que o vermelho representa o mal, isto é, a dor e o sofrimento, não teria como surgir uma gota de vermelho neste verde, porque Deus é omnipresente e sua presença bondosa estaria em todo lugar, em todo espaço visível e invisível.
tendo em conta os atributos de Deus, especialmente a omnipresença, não deveria haver espaço para um opositor. Não haveria espaço para uma serpente que age contra a vontade de Deus. A existência de uma serpente ou um opositor num mundo supostamente perfeito pressupõe que o mundo não foi criado tão perfeito assim. Pressupõe que o mal estava dentro do próprio Deus, pois que não haveria espaço para uma influência negativa onde há um Deus que é omnipresente. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, verso 20, que pelos frutos conhecereis a árvore. Nos versos 17 a 18 do mesmo capítulo diz que toda a árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus e uma árvore má não pode dar frutos bons. O facto de Deus criar o homem segundo a sua imagem e semelhança faz do homem fruto de Deus. E tendo o homem pecado e se transformado em mau, isto é, se transformado em imperfeito, faz da árvore que produziu o homem, isto é, faz de Deus um ser igualmente mau e imperfeito, tal qual sua criatura. Pois seria impossível um ser incorruptível ter criado um ser corruptível, querendo criar, é claro, um ser incorruptível. Eu sei que ainda tem aí crentes que desprezam o poder e a capacidade de raciocinar do cérebro humano e preferem mesmo ser ovelhas, sim, preferem mesmo ter não um cérebro humano que raciocina, mas um cérebro de ovelha, um cérebro que não pensa, um cérebro que não raciocina, um cérebro que age proporcionalmente ao nível do medo de Deus de Israel, do seu diabo e do seu inferno. Um cérebro que aceita tudo o que o pastor diz e manda fazer, inclusive comer grama. Afinal, ele sabe que é ovelha e seu cérebro come tudo. Eu sei que ainda há aí ovelhas, isto é, crentes com síndrome de Estocolmo, que até agora não entenderam e ainda estão aí a repetir o que lhes foi ensinado pelo pastor, que nem um papagaio. Afinal, ninguém queria viver que nem um robô, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, Adão e Eva fizeram mau uso do livre-arbítrio, agora nós estamos a pagar as consequências dos nossos pais, Adão e Eva, né? Eles desobedeceram a Deus, assim Deus é culpado. Papo furado. Que livre-arbítrio, que nada. Que Bíblia contraditória é esta? Que Deus mentiroso e confuso é este Deus de Israel? Em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, Deus diz por intermédio do profeta: o filho não levará a culpa pelo pecado do pai, nem o pai levará a culpa pelo pecado do filho. Em Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, Deus diz através de Moisés: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Se assim for, por que eu tenho de levar a culpa e sofrer as consequências de nossos pais, Adão e Eva? O livre-arbítrio é uma farsa, é uma das falácias apologetas para justificar os absurdos bíblicos. A palavra livre-arbítrio nem mesmo aparece na Bíblia. O Deus da Bíblia não é democrata. Ele não dá o livre-arbítrio aos homens, ele é soberano. Entenda soberano como tirano, um Deus que interfere no livre-arbítrio dos homens, como fez com Faraó, com Paulo de Tarso e com muitos outros personagens bíblicos. O livre-arbítrio é uma farsa. Bem, para continuarmos com a análise, vamos fazer de conta que a história bíblica seja coerente e que Adão e Eva tiveram realmente livre-arbítrio e que Deus estava a testar a sua criatura, a sua obra-prima, o seu produto. E aqui vamos fazer mais uma analogia com a Microsoft. Quando a Microsoft cria uma versão mal sucedida ou fracassada, eles não culpabilizam a versão. Ou seja, não culpabilizam o computador, mas a si mesmo. Ou seja, culpabilizam os criadores da versão. E então vejam onde terão falhado e corrigem essa versão. Estamos a ir distante demais. Vamos falar de criadores de animais. Sim, criadores de animais. Hoje, a produção mundial cresceu de tal maneira que é praticamente impossível alimentar a humanidade com processos normais de produção.
Por isso, existem tecnologias biológicas de melhoramento das espécies para que as carnes sejam suficientes para alimentar a população mundial. Isso envolve cruzamento com raças superiores e tecnologias biológicas para que os animais sejam mais robustos, produzam mais e com mais qualidade e cresçam em menos tempo em comparação com o processo natural. Agora, se por alguma eventualidade a tecnologia falhasse e resultasse em animais com pouca qualidade, seria um absurdo culpar os criadores de animais por essa falha, não é mesmo? De tal modo que, sendo o homem uma criatura de Deus e esse homem falha no teste de perfeição segundo os padrões de Deus, seria um absurdo, grotesco, culpabilizar o produto pelo erro do produtor. Sim, seria um absurdo culpabilizar o homem pelo erro de Deus. Supondo que Deus exista, o homem seria um projeto fracassado de Deus e o culpado deste fracasso não é o produto, no caso, o homem, mas Deus seria o culpado como o produtor deste produto. Destes argumentos teríamos as seguintes conclusões. Primeiro, Deus não é omnisciente, pois para testar o homem é porque Deus não sabia que o homem reprovaria no teste, não sabia os padrões de qualidades desse seu produto que é o homem. Segundo, Deus não é perfeito, porque não tem como um perfeito criar algo imperfeito querendo criar algo perfeito. E terceiro, se é suposto o único Deus verdadeiro ser onisciente e perfeito, e Deus de Israel não é onisciente e perfeito, então, se existe um Deus único e verdadeiro, esse Deus não é o Deus de Israel, não é o Deus da Bíblia. Ou seja, Deus de Israel é mais um dos muitos deuses mitológicos das várias culturas mundiais, tal qual Zeus. A ideia de um Deus todo-poderoso fazer um projeto fracassado, um projeto que reprova no teste, não faz sentido. Essa tese de que o homem falhou no teste de Deus não faz sentido. Se assim for, Deus não é onisciente, conforme defendem os apologetas. Como ele vai testar se já sabia que o homem teria reprovado no teste? E se ele for onisciente, isto é, presciente, ou seja, já sabia que o homem reprovaria no teste e ainda assim plantou a árvore de frutos venenosos que mataria o homem, ele não é amor, como defendem os seus apologetas. Que consideração terias por um pai humano que fosse, que propositadamente coloca veneno mortífero num bombom, coloca o bombom ao alcance da criança e adverte a criança para que não coma do bombom, para que não morra? Será que diríamos que esse pai é amoroso ou diríamos que esse pai é um pervertido, acometido com um transtorno psicológico ou uma psicose aguda de graves proporções? Será que não compararíamos esse pai a um esquizofrênico agressivo, passível de internamento em manicômio? Essa analogia se enquadra muito bem com o que aconteceu no Jardim do Éden, pelo facto de Deus ter plantado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Porque a própria Bíblia confirma que o homem era inocente, não tinha ainda o conhecimento do bem e do mal. Para além disso, Gênesis enfatiza a astúcia e o poder de persuasão da serpente. A mulher não tinha o mesmo poder de argumentação da serpente. É como se Eva fosse uma criança e tivesse uma pedra de ouro e a serpente um bombom. Nestas condições, convencer a criança a trocar essa pedra de ouro pelo bombom é muito fácil, ainda que um adulto advertisse antecipadamente a criança de que o ouro é muito mais valioso que o bombom. Ainda assim, a criança não teria capacidade de reconhecer esta informação. Nota também que era muito fácil resolver o problema do mal, bastava deixar o homem comer do fruto da vida que estava também no meio do jardim. Mas Deus foi orgulhoso demais e não deixou o homem comer da árvore, pois Deus sabia que se o homem comesse seria como ele, conhecendo o bem e o mal e vivendo para sempre. E Deus não estava disposto a partilhar a dádiva da vida eterna com sua criatura. E nesse ponto a serpente tinha razão quando disse que Deus não quer que comas, pois sabe que no dia em que comeres serás como ele, conhecendo o bem e o mal.
Então, para que o homem e a mulher não comessem da árvore da vida, que estava também no meio do jardim, e vivessem para sempre, Yahweh, o Deus de Israel, condena o homem à morte e expulsa-o do jardim paradisíaco do Éden e amaldiçoa a terra. Talvez seja surpresa para si, mas segundo a própria Bíblia, não é Satanás o diabo o causador da dor, do sofrimento e da morte, ou seja, o criador do mal na terra. Aliás, Yahweh, o Deus de Israel, não dá a Satanás o diabo o crédito pelas suas perversidades, como se pode ver em Isaías 45, capítulo 6 a 7, onde o próprio Yahweh, o Deus de Israel, gaba-se das suas perversidades, dizendo: faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe um outro Deus. Eu, somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e das trevas, e mando as bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Ou seja, na Bíblia hebraica, também conhecida como Antigo Testamento, Satanás era a outra face de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, as maldições, ou seja, os males que os crentes, que os cristãos hoje atribuem ao diabo, como pestes, doenças, loucuras, invasões de estrangeiros, eram vistos como frutos da vingança ou do ciúme de Yahweh, o Deus de Israel, quando o povo adorava outros deuses. Eram vistos como vingança de Deus. Não há nenhum diabo inimigo de Deus na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento. É o próprio Deus de Israel que se comportava como uma moeda de duas caras, ora sendo perverso e vilão, ora bancando o herói. Yahweh, o Deus de Israel, em toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, faz um papel de um Deus extremamente carente de adoração, bancando alternadamente os papéis de vilão e de herói. Ora criando o caos, fazendo sofrer o seu povo até que eles se humilhem e implorem por perdão, aí ele os salva bancando o herói por algum tempinho e depois banca novamente o vilão, exigindo mais adoração. E o processo se repete ao longo de toda a Bíblia hebraica. Assim, tendo em conta a existência do mal, chega-se às seguintes conclusões. Não existe um Deus que é todo-poderoso e amoroso. Se existe um Deus, então não é todo-poderoso. Se existe um Deus que é todo-poderoso, então não é amoroso, nem se importa com o homem. Seu apreço pelo homem é menor do que o apreço que os homens têm pelos seus animais de estimação. Para falar a verdade, eu não sei exatamente se existe um motor imóvel, isto é, um ser superior que tenha dado origem a tudo e que, para o melhor entendimento, possamos chamar de Deus. Não sei se existe um Deus, mas sei que se existe um Deus, com certeza esse Deus não é o Deus de Israel apresentado na Bíblia. Nem algum outro Deus conhecido de tantas religiões ou de todas as religiões do mundo. Como eu sei, lendo a Bíblia desapaixonadamente, sem preconceitos religiosos, rapidamente chega-se à conclusão de que a Bíblia é um livro de mitologias. A história de Gênesis não é um facto, é um belo texto do gênero epopeia, que seria mais belo ainda se a tivéssemos como realmente um produto da cultura de um povo e não como facto. Sim, é uma fábula. Se assim não fosse, onde é que já se viu uma cobra falar, uma árvore mágica, um homem barro, uma mulher costela e um jardim encantado? Aliás, não apenas o livro de Gênesis, mas a Bíblia completa é fruto das produções culturais, isto é, fruto das várias mitologias criadas pelo homem e que refletem as ideias que os homens primitivos criaram ou criavam para explicar a natureza das coisas. Assim, na maioria das culturas, os homens criaram deuses, antropomorfizaram-nos, isto é, deram a estes deuses características de homem, e assim não é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, muito pelo contrário, são os deuses que foram criados à imagem e semelhança dos homens. O homem não é um erro de Deus, é Deus que é um erro do homem. Portanto, deuses, anjos, demônios, infernos existem, é claro. Se não existissem, não estaríamos aqui falando sobre eles. Mas eles existem só mesmo na Bíblia e na mente dos crentes iludidos. Para além da Bíblia, esses elementos não existem, nunca existirão. São frutos de criações
humanas. É na Bíblia e na mente dos crentes iludidos que Moisés abre o mar vermelho, Josué faz parar o sol, Jesus multiplica os pães e ressuscita as pessoas. Além da Bíblia, esse Deus de Israel não existe, não te iludas. Aqui vigora a lei da selva, onde a vida do ser humano é possível através da razão. Aliás, mesmo o Deus de Israel, sendo um ser mitológico, ainda assim defende a lei da selva. Com Deus de Israel é toma lá da cá. Com ele tudo e por nada é pacto. O pacto com Abraão, por exemplo, um pacto que eu chamo de pacto diabólico, envolveu a morte de uma vaca jovem que ainda não tinha crias, uma cabra e um carneiro, todos de 1 ano de idade. Uma rola, um pombinho que foram sacrificados por Abraão e consumidos por Deus para selar o pacto diabólico. E por que eu chamo de pacto diabólico? Eu digo pacto diabólico porque Abraão vendeu a Deus de Israel, nesse pacto, toda a sua descendência. Sim, Abraão vendeu os filhos que ainda não tinham nascido, os futuros israelitas, para serem escravos no Egito durante 400 longos anos. Foi o próprio Deus que propôs como uma das cláusulas do pacto que os descendentes de Abraão, os israelitas, que ainda não haviam nascido, seriam escravos durante 400 anos numa terra estranha. Que Deus omnipotente, todo-poderoso e autossuficiente é esse que precisa de carne, que se agrada com o cheiro da carne lá no holocausto. Que Deus omnipotente e amoroso é esse que faz um pacto com o seu protegido que envolve a escravidão da descendência desse protegido durante 400 anos. Deus de Israel é pró-lei da selva. Deus apoiava a escravidão, inclusive na lei de Moisés tem leis específicas para lidar com os escravos. Outro grande exemplo de lei da selva é o facto de Jesus Cristo ter se sacrificado para que os eleitos tenham a vida eterna. Mais uma das grandes falhas que não concilia com os atributos de Deus. Como um Deus que é todo-poderoso tem que sacrificar o seu próprio filho numa morte de cruz, numa morte dolorosa, sendo ele próprio, o próprio Deus, o receptor desse sacrifício. Isso sem falar que não era necessário chegar a esse ponto, não era necessário, o resgate não era necessário. Isso não faz sentido. O sistema religioso quer te fazer de ovelha, quer te fazer de presa, não permita. Olha que os outros estão a ser tratados literalmente como ovelhas, estão a comer grama, estão a comer ervas que nem animais. O grande perigo de acreditares em deuses, diabos, demônios e inferno reside na possibilidade de seres abusados na tua dignidade, na possibilidade de seres explorados financeiramente por aqueles que já descobriram a verdade sobre Deus, isto é, a verdade de que Deus é uma construção humana. Para além disso, para aqueles que levam a sério religiões como o cristianismo, correm o risco de contrair uma psicopatologia severa ou moderada, como esquizofrenia, por exemplo. Essas manifestações, chamadas de Espírito Santo, são características típicas da esquizofrenia. Se existe um ser supremo, um motor imóvel, um ser de inteligência superior ao do homem, que aqui vamos chamar de Deus, esse Deus com certeza não seria o Deus de Israel, não seria o Deus da Bíblia. Esse Deus seria, talvez, um Deus deísta. Deus deísta é um Deus que não é pessoal, não é pessoal. Ele seria como um relojoeiro que dá a corda ao relógio e se manda para longe, deixa lá o relógio trabalhar por si só. Ou melhor, seria como o projetor ou o programador de um videojogo, um videogame, onde o programador cria uma matriz, programa o jogo e se manda. Por mais que os personagens tentem entrar em contato com o programador, é impossível, porque ele está nem aí com os personagens. Fez o jogo, vendeu aos seus clientes e os personagens que se virem dentro da matriz ou Matrix que ele criou. Não é que eu sou deísta ou acredito em um Deus deísta, mas essa hipótese é mais plausível que o Deus de Israel. E se esse Deus deísta existisse, ele não precisaria de ser adorado, porque não se relaciona com suas criaturas. Logo, as religiões seriam totalmente desnecessárias.
O Deus de Israel, eu sei com certeza que não existe, porque a própria Bíblia me faz chegar a esta conclusão inequívoca. A própria Bíblia nega essa possibilidade. Já um Deus deísta, não sei se existe ou não, e por isso eu sou um ateu agnóstico com relação a um Deus deísta. Mas quanto ao Deus da Bíblia, o Deus de Israel, eu sou um ateu forte. Tenho 100% de certeza de que ele não existe. Sim. Não existe um ser que é omnipotente, omnipresente, omnisciente e, acima de tudo, omnibenevolente, ou seja, um Deus que é amor em sua essência. Como você viu, essas provas são irrefutáveis de que Deus de Israel não existe. Agora, se você apresentar essas provas a um apologeta, o que ele vai dizer provavelmente é: Deus é soberano. Ou então vai dizer que Deus tem um plano maior que a razão humana não consegue entender. Se ele dizer que Deus é soberano, você pergunta. Quando você diz Deus é soberano, você quer dizer que Deus é um ditador tirano, um psicopata sombrio e calculista sem escrúpulos nenhum? E se ele te dizer que Deus tem um plano maior que a razão humana não consegue compreender ou entender, você lhe pergunta, e como é que você consegue entender isso? Por acaso você é um alienígena? Você é um extraterrestre? Porque se você não acha que Deus de Israel é o maior exemplo de psicopata, só há duas opções. A primeira: você não leu a Bíblia, apenas lê versículos descontextualizados por orientação do seu pastor. Segundo, você está acometido pela síndrome de Estocolmo, ou seja, lá no fundo você sabe que Deus de Israel é um psicopata sombrio, mas não verbalizas nem refletes sobre o assunto porque tens medo dos deuses, dos diabos e dos infernos. Bem, espero que esse vídeo seja libertador para si, e quando eu digo libertador, digo mesmo libertador, porque o sistema religioso aprisiona a consciência do indivíduo, atormentando dia e noite com medo do inferno, de modo que o indivíduo não viva a única vida que tem para viver, apenas para viver uma personagem que é controlado através de um livro mitológico, a Bíblia. Saiba que Deus nasce do medo, vive da ignorância e morre no conhecimento. Conhecimento este que nós buscamos e disponibilizamos gratuitamente para que te apropries dele e mates todos os deuses da tua mente e, como consequência, o diabo e o inferno. Se o vídeo foi libertador, lembre-se de deixar o teu like, faça a tua inscrição, compartilhe o vídeo, porque tal como foi libertador para si, pode igualmente ser libertador ou inspirador para outros, pois eu fui.